Belo Horizonte. Um monte de gente, uma das manifestações, chegou em frente ao hospital regional, tinha uma placa de silêncio. Em Belo Horizonte aconteceu uma manifestação num triângulo, entre 3 praças importantes. E chegou em frente ao hospital, ninguém falou nada. Ninguém fez nenhuma manifestação. Foi pedido silêncio. Olha o silêncio, passaram em silêncio. Todos aqui falaram da ausência de lideranças. É ausência de liderança, é falta de credibilidade em lideranças eleitas, eu acho que um monte de coisa, né? Perda, eu acho que de poder dos partidos políticos como forma de organização de qualquer plataforma, de princípios, né? Eu acho que é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas acho que é uma outra matriz, hein? Eu não acredito na individualização, mas eu acho que é uma matricialização. Há uma outra forma de organização social surgindo, essa é a pergunta. E um comentário só para explicar, curiosíssimo, que não há palavra de ordem pedindo ciência. Eles, no conjunto, eu acho interessante. Eu queria que você comentasse justamente as mídias alternativas e fizesse uma comparação, ou fizesse uma menção ao que, digamos, os meios de comunicação, como os meios de comunicação mudaram ao longo dessas manifestações. Desde o princípio, bandas, etc., até hoje, me parece que há um princípio de respeito, uma mudança de tática, de estratégia dos meios de comunicação em relação às manifestações. Bom dia, meu nome é Davi Marcos, eu moro na Maré, sou fotógrafo e trabalho no Observatório das Favelas. Bom, teve uma situação, né, uma das vezes, né, claro que acontece muito, só que dessa vez foi inusitado porque não foi só tiro, né, lançado uma bomba de gás também, que normalmente não tá com bomba de gás lá. Eu não gravo o dia, assim, na verdade, porque muitos acontecimentos, mas aconteceu tem quase um mês, eu acho. E aí eu postei no Facebook na hora lá, né, e a gente ficou preso, né, no Observatório de Favelas. E aí isso propagou muito na Foi antes ou depois do massacre? Foi no dia, porque eles pararam, que a gente saiu, foi na noite, na verdade. A gente saiu, né, eles deram uma pausa, a gente saiu, aí o BOPE entrou, porque até então estava só o choque e a polícia militar comum, né? Tá. E aí, enfim, a questão que eu tinha para colocar é a seguinte, e aí num dado momento, né, porque aquilo propagou no Facebook, num dado momento me ligam de São Paulo e falam assim, pô, Davi, tem como... Aí eu sou fulano, acho que é Dríade, eu sou aqui da Mídia Ninja, não sei o quê. Aí tem como você filmar aí alguma coisa e mandar pra gente em tempo real? Eu falei, pô, cara, se eu botar a cara pra filmar de fora, eu vou tomar um tiro. Então, assim, é interessante como que também as realidades têm que se cruzar mais, né? Pra poder também ter um entendimento. Porque ao mesmo tempo que fala com propriedade de um local, mas de outra forma não tem muito saber. Porque ali também a gente tem um trabalho grande, né? Então, acho que tem que ter essa troca também. A revista Piauí tem uma matéria muito interessante que eu recomendo a todo mundo sobre justamente o que aconteceu na Maré, né? Se você não leu, já precisa ler. Eu queria saber uma questão de classe, né? Porque fala-se que os manifestantes são de classe média, universitários. Então eu queria saber de quem está aqui na plateia, que talvez não se considere de classe média, se vocês se sentem como representados pelos manifestantes ou se vocês são manifestantes. Como é que é isso, né? Sobretudo, isso me interessa por causa da pacificação, que tem sido muito criticado pelos manifestantes. Eu acho que não há um debate realmente acontecendo sobre a pacificação atualmente, né? As UPPs. Hã? As UPPs? Sim, as UPPs, né? Que é muita crítica à polícia, mas não, apesar de existirem pesquisas dizendo que quem está na favela aprova a pacificação, com muitas ressalvas, né, não há ninguém publicamente defendendo a pacificação e eu acho que tem um perigo aí. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou da Agência de Rede para a Juventude, entre outras coisas. É uma honra estar aqui com essa galera toda, inclusive o Emília, a Lúcia. Eu queria saber sobre... Ele está falando e está gravando. o pano de... Eu queria saber
A Dulce falou um pouco assim, do pré-passeata dos 100 mil. Eu acho que as pessoas que estavam lá na manifestação, quando a mídia noticiou 100 mil pessoas no centro da cidade, e a gente tinha uma sensação de terem mais pessoas, mas quando disseram 100 mil, foi unânime. A gente falou assim, ok, nós fizemos a nossa passeata dos 100 mil, nós não devemos mais nada para Chega, não podem mais falar que a gente não vai pra rua, que a gente não se mobiliza, que a gente não é politizado. A gente sabe que teve mais de 100 mil, mas se a mídia deu 100 mil, ok, pronto, ótimo, obrigado. Pagamos nossa dívida, somos politizados. Eu queria saber do contexto da passeata de vocês, porque eu poderia falar um pouco sobre a que aconteceu agora, sobre todas as mobilizações que já existiam das minorias, que a Dulce já falou que no outro contexto não estava na pauta principal. Eu acho que esses movimentos foram fundamentais para que essa grande mobilização acontecesse, o movimento LGBT, a Marcha das Vadias, o movimento de luta pelo passe livre, professores, enfim, poderia listar em números. E eu que gostaria de saber desse plano de fundo e sobre a causa maior de comoção que você disse da classe média, que foi o enterro do Edson. E que aqui a gente tem agora o sumiço do Amarildo, que mesmo que em todas as manifestações continue sendo gritado cadê o Amarildo, não há uma comoção realmente nacional sobre esse caso, que é um absurdo. Um homem que foi sequestrado pelo Estado, ele entrou numa unidade de polícia pacificadora e ele não saiu mais, e a gente vive numa democracia, então assim, não é uma época de ditadura. Começar por mim? Tem que fazer a parte. Começa com você. Meu problema é se eu fazer uma revelação, uma confissão, que eu acho que vai decepcionar enquanto porque hoje eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu realmente tenho uma perplexidade, morro de inveja, mais certezas, sabe? Eu vejo, não, está acontecendo isso, aquilo. Eu realmente não sei. Ontem eu participamos, né, de uma noite que tinha não uma representante, mas uma simpatizante, né, da mídia, e produziu uma grande polêmica, enfim, tinha muitos jornalistas e tal. Então eu gostaria de saber mais, estou muito mais interessado aqui em ouvir do que realmente responder. Eu acho que em relação à falta de liderança, eu acho que isso tem a ver um pouco com a crise de representatividade, inclusive da democracia. Quer dizer, você vive hoje um momento em que as pessoas não acreditam, isso eu acho que é terrível para o país, para a democracia, que você não acredita mais nada. Quer dizer, você é esmagado, né, por uma avalanche de malfeitos, né, de escândalos, né, derrubando o outro. E você, sabe, pessoas e decepções, né, de liderança, isso se estende, isso tem um poder de contágio, né, muito perigoso. Aí você passa a não acreditar mais nada. Então, acho que tem a ver um pouco com isso, né, de você não confiar, não querer entregar, né, quer dizer, aquilo que é a tarefa que seja sua ou parte dela, alguém, né, para te representar. Vou falar um pouquinho só, até provocando um pouco a Daniela, em relação à mídia ninja, né? Eu ontem, né, assisti lá, se participar e tal. Apenas uma coisa que eu acho que foi da maior importância, eu acho que aconteceu com ela. Ela fez com o jornalismo, com a imprensa, aquilo que os movimentos fizeram com os partidos, né? Sacudiram, né? Olha, tem que repensar tudo. Me incomoda um pouco uma certa presunção, uma certa certeza. A sensação, ouvindo, né, o pessoal da mídia e simpatizante, é que eles estão inventando a imprensa. Eu ontem tive essa sensação, a imprensa está sendo inventada agora, eu não sabia. Porque são descobertas, essa própria prática, né, não é de hoje, isso é antigo, isso já houve, muito antes. É uma reatualização, né, de práticas, quer dizer, de um velho jornalismo. Da mesma maneira que o fim da parcialidade, né, a participação, engajamento, só usar uma expressão e tal, isso houve. Até eu, quando comecei na imprensa nos anos 50, era uma imprensa parcial, né, a imprensa de partido, cada jornal tinha um partido. Isso foi o que fez muito mal. Acho que evoluiu numa outra direção. E às vezes a proposta, né, quer dizer, que eu vejo, que eu ouvi, que eu conheço, isso eu estou curiosíssimo, é um pouco essa, olha, realmente vamos ser parciais,
né? Nós vamos, enfim, romper com todos os princípios, né? Incomoda, por exemplo, a minha amiga Ruth, né? A falta essa coisa da apuração. É um princípio básico do jornalismo, é a apuração. Você tem que apurar. A internet criou um negócio, a internet, eu acho que um campo imenso, maravilhoso para a opinião, mas não para a informação. Quer dizer, a informação, quer dizer, existe uma hierarquia do saber. A informação depende não só de você olhar, ver uma coisa e botar e achar que aquilo é informação. Quando apenas é uma notícia, ou um boato, o que seja. Então tem muita coisa para se repensar. E eu vejo uma certa, eu não quero usar essa palavra, talvez ela seja forte, porque estou usando petulância e não arrogância. Mas, sabe, de uma exposição dessa plataforma, desse princípio da mídia ninja. Então, estou doido para te ouvir. Acabar comigo, isso é coisa de velho, da imprensa. Ontem eu vi dizer o seguinte, que a mídia é o pós-jornalismo. Aí eu ia fazer uma intervenção, dizer, olha, quem está falando aqui é um pós-jornalismo. E a outra era que o Jorge, a mídia, o dever, o papel da mídia é ativar o desejo. Ativar o desejo, né? Aí eu brinquei coisa, olha, como diz o meu amigo Anselmo, né? Na terra dele, o que ativa o desejo é bom, deixa para lá. Eu vou passar para a Daniela primeiro, para ela já responder a Vanessa. Eu dou todo o meu tempo para ela. Depois a dúvida. Que responsabilidade, Zeni. Deixou, puxa vida. Não, em primeiro lugar, só queria esclarecer o meu lugar de fala aqui, como eu vou começar a falar sobre a mídia ninja. Eu só queria esclarecer que, em primeiro lugar, eu não sou orgânica do Fora do Eixo. Eu participo colaboro com a mídia ninja desde a final da Copa das Confederações, que foi quando eles começaram a cobrir aqui de maneira mais regular, né? Assim, deslocando pessoas do núcleo da Casa Fora do Eixo de São Paulo, que passaram a ficar por aqui de maneira mais constante. Então, gostaria de localizar minha fala por aí também, para que não fique parecendo que eu estou dando algum tipo de resposta que tenha um valor de face maior do que ele tem. Então, não sei qual que era a palestra que o senhor estava ontem, quem é que estava falando sobre a mídia ninja nessa palestra, mas assim, acho que o que eu tenho acompanhado, ouvido e sentido desse processo todo não vai muito nessa direção. Tentando também responder às suas colocações, né, Bom, a mudança a gente viu em vários momentos. Desculpa, eu não sei seu nome. Cláudio. Desculpa, Cláudio. A gente viu a mudança de postura. Acho que o momento mais emblemático foram os editoriais Folha, Estadão, quando houve a violência policial em São Paulo, né, que passaram de condenar as manifestações num dia para, no outro dia, dizer que errada estava a polícia enfim, o discurso do vandalismo que já se tornou padrão. Mas sobre a questão, são muitas questões, né? Muitas questões, mas me atendo um pouquinho sobre a questão da apuração das informações e da narrativa. Acho que, em primeiro lugar, acho que enfim, a mídia ninja não está inaugurando nada, assim, não é nada que não estivesse já acontecendo, e todo mundo que está por aqui, assim, tem não só um companheiro aqui da SPOC, como muita gente envolvida na produção de conteúdo de forma livre e de forma independente, de forma, né, nos seus núcleos, nos seus coletivos, seja ligado a movimentos de favela, seja ligado, enfim, das mais diversas representações da sociedade, a gente tem essa produção de conteúdo livre, e a mídia ninja tomou essa dimensão toda porque estava em condições de capilaridade grande por causa da estrutura da qual ela vem, que é o do Fora do Eixo, né, que já estava muito capilarizado em diversas regiões do país, então tinha condições de mover
pautas, de cobrir pautas de modo mais descentralizado, de modo mais organizado do que qualquer outra iniciativa, né? Mas ela não inaugurou uma linguagem e não inaugurou um modo de fazer. Assim, é isso que eu gostaria. Acho que está claro para todo mundo que está trabalhando, está na rua, enfim. Mas as mídias já se vê como jornalismo? Sim, acho que sim. E existe, acho que existe uma disputa sobre o que é, a quanto a gente pode mexer nas bases do jornalismo a partir de experiências como essa de narrar as ruas, né? Como, para usar a expressão da mesa do Faustino e do Capilé na Flip, né? Mas sobre a apuração de informações, eu acho que colocada do jeito que o senhor colocou, Zuenir, é um pouco dogmático demais dizer que a grande imprensa está fazendo apuração e que as mídias ninjas, eu não gostaria de colocar desse modo porque eu acho que a gente tomou todo pela parte. Os diversos coletivos de produção de mídia alternativa não estão fazendo apuração. Assim, eu tenho lido coisas estarrecedoras, poderia ser sobre outros assuntos, mas também sobre o Fora do Eixo e também sobre o que acontece nas manifestações, os relatos que são feitos, mesmo pela Globo News, tentando dizer o que estava acontecendo no dia 20 no centro da cidade, que eu realmente me pergunto por que aquilo ali pode ser chamado de apuração e o que todos nós estamos fazendo na rua com os nossos celulares, câmeras, não é informação bruta, sem nenhuma... eu acho que tem algo de dogmático aí nesse recorte para dizer que a maneira de estruturar o jornalismo que está sendo feita é essa. Assim. Mas a grande imprensa está em crise na apuração. Eu não quis dizer que a imprensa tradicional apurava um problema. Eu acho que tem um problema também. Agora, só um parênteses, eu não gostaria que essa minha fala fosse tomada como antagonismo. Eu acho, ontem eu critiquei esse ponto, porque em vez de ser um encontro de convergência, eu acredito o seguinte, que as mídias se complementam. Eu não vejo possibilidade de uma mídia acabar com a outra. Essa coisa apocalíptica já aconteceu antes, quando o cinema surgiu, vai acabar com a fotografia, o teatro, a televisão acaba. Quer dizer, não acaba. Agora, exige um aprimoramento da tecnologia anterior. Então, não vejo, eu gostaria que não partisse para coisa antagônica. Né? De um lado, a mídia e coisa do outro. Eu acho que são convergentes, né? Não tem outro. Não, sem comentário. Agora. Eu acho que a mídia perdeu o monopólio, está perdendo o monopólio de atribuir valor e dizer o que é certo e o que é errado, e sempre PT. Isso acabou. Eu concordo, acho que é isso mesmo que está em disputa aqui, a gente poder quebrar com esses monopólios, mas usando o termo monopólio, acho que concordo também com o que o Zuenir falou, de que não existe não são linguagens excludentes, mas se enquanto linguagens elas não são excludentes, a gente também precisa, para que a gente possa pensar os diferentes papéis que esses mecanismos têm a cumprir, a gente precisa pensar a democratização da mídia no Brasil, que se é para utilizar o termo monopólio, então a gente pode conviver com, enquanto os modelos eles absolutamente não são excludentes em termos de linguagem e tudo mais, mas enquanto acho que uma das coisas que arejou-se o pensamento e que urge conversar na sociedade é a democratização da mídia e os monopólios que existem, sim, as concentrações de poder na mão de poucos grupos aqui no país, né? Tá. Do Rio, que tem uma lista aqui enorme. Bem, não sei se eu vou conseguir ser muito breve, eu vou até tentar juntar as coisas, mas eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar é sobre essa questão da democracia, que surgiu algumas questões, um pouco embutida, que é o seguinte, de fato a gente hoje, né, até respondendo um pouco a pergunta também, a gente vive uma democracia política, né, que é diferente da ditadura. Mas no Brasil, que a gente teve, digamos, um aumento dessas coisas, a gente teve frustrações muito grandes. Quer dizer, você tem um pessoal que se inseriu
mas que não atingiu seus objetivos enquanto cidadão. Então, eu acho que isso gerou uma situação realmente, além do que as cidades. Eu estava lendo até um artigo do David Harper, que a cidade é o nosso principal ponto central da nossa vida. O homem construiu a cidade, é ali que ele mora, é ali que ele habita, é ali que ele vive. As cidades brasileiras são lamentáveis. Quer dizer, é uma cidade onde a gente não tem, por exemplo, se você comparar, baixa uma comparação simples com a Europa, a questão do transporte. Né? Aqui, público significa, aqui assim, o público não é popular. Público é sinônimo de coisa popular, de coisa ruim. Não é sinônimo não é antônimo de privado. Né? Então eu acho que esse é um ponto. Enfim, são N coisas. Agora eu queria também lembrar o seguinte, eu acho que as manifestações agora têm uma novidade, várias, concordo com você, né? Mas eu queria lembrar o seguinte, eu acho que também é uma coisa muito positiva, e eu queria ter vindo com essa camisa hoje, porque quando eu vi na televisão eu achei o máximo, cadê o Amarildo? São as pontes que estão sendo feitas, que antigamente a gente não fazia, essa que é a verdade. Agora você tem uma ponte que está surgindo entre favela e cidade. Eu vi uma manifestação no Lênin ontem, que tinha as duas, né? Tanto o pessoal lá do chapéu tinha descido e brigando por ônibus de saúde e coisa e tal. E agora essa coisa do Amarildo que está sensibilizando, quer dizer, o pessoal da Rocinha vai lá para casa do Cabral, junto com... Você já está todo mundo, né? Não, é para, pedindo para... Não é isso, não. Ela está pedindo só para cima que eu ia falar. Ah, tá, pensei que já era para... Mas enfim. Então, eu falei, Silvia, calma, Silvia. A Silvia tem que a hierarquia está sendo quebrada, mas aqui nós temos algum poder. Afinal de contas, não, mais um ponto que eu acho que é legal para a gente pensar também, essa coisa, no passado você tinha as entidades, já falei isso no início, mas era o movimento estudantil. Agora você tem jovens, juventudes, não é IAB ou AB, não é nada disso. Isso aí, tudo está indo a reboque. Essa é outra tremenda novidade, entendeu? Comparando os dois momentos, enfim, 68... Tá. Eu sou Shirley, sou moradora da Maré, trabalho numa instituição chamada Reis da Maré e acho que mais que nunca militante, porque a minha divisão hoje de agenda é trabalho, reunião e fórum, né, para poder tentar organizar e tentar achar uma liderança para esse movimento. E aí, vou responder, não responder, assim, tenho muitas perguntas e algumas dúvidas. Uma em relação à pacificação, eu acho que ela é discutido. Acontece que os moradores de favela que estão no ato, né, nesses movimentos, não acreditam nesse modelo e estão propondo o fim dela. Tanto que a gente propõe o fim da desmilitarização. Isso é o que você mais vê, enfim, nos atos. Fim da militarização. Isso. Uma pergunta, assim, que é uma coisa que me incomoda muito, até porque eu sou jovem, que eu acho que tem uma coisa que é a descrença na juventude, né? Por exemplo, e aí é extremamente legítimo quando a gente vê a galera de 68 fazendo pressão na gente, porque na verdade foi pressionado pela galera de 30. Né? Na verdade é uma grande pressão, porque na verdade o movimento não tem continuidade. A gente consegue algumas pautas e isso vai se esmorecendo até o momento que a gente começa a ficar muito puto e muito de saco cheio e se em algum momento estoura. Então, nesse sentido, eu faço uma pergunta, assim, quem era os 100 mil de 68? Porque, assim, os 100 mil que estavam em junho... Tava... 20 de junho não era os 100 mil que a gente queria, porque a gente foi engolido pelo movimento, a Daniela pode falar muito bem disso, até porque tem acompanhado direto. A gente fez 6 passeatas, assim, na outra Globo estava chamando para os 100 mil e era um carnaval, não era 100 mil politizado, por isso que teve quebra-quebra, por isso... E teve uma hora que a gente falou assim, não era esses 100 mil que a gente queria, então eu queria que a galera falasse um pouco desse perfil. Eu sou o Leandro, sou estudante da FGV e da Escola de Comunicação da FRJ. Bom, muitas perguntas tenho vontade de fazer, só casca grossa aí na mesa. Muita coisa que eu queria saber, mas vou tentar fazer uma pergunta um pouco mais pragmática. Uma coisa que eu tenho reparado nessas reuniões que estão sendo feitas para discutir as manifestações, principalmente começadas em junho, é que está faltando um pouco discutir que tem um outro lado dessas manifestações. O Estado está dando uma resposta. Algumas demandas estão começando, talvez, a ser atingidas. Por exemplo, os 20 centavos, que foi o catalisador disso tudo, foram revogados.
O Cabral está mudando de posição, né? Parece que a vinda do Papa Francisco fez muito bem a ele. E parece que fez bem também ao nosso alcaide prefeito aqui. Ano que vem é ano eleitoral. E eu queria que vocês tentassem, de repente, projetar como que as ruas vão se comportar nas urnas. Bom dia, meu nome é Karen. Eu queria falar para vocês assim, o que acontece? Karen do Manguinhos em Cena, um grupo de teatro da comunidade de Manguinhos. Essa questão da UPP eu acho que é até tema para a gente levar para um outro rio de encontros, que dá o que falar, a gente fala à vontade sobre isso. E, por exemplo, a questão da mídia, da cobertura midiática, eu faço publicidade, eu acho interessante falar. Lembrar o caso do William Bonner, né, que a gente viu ele saindo da Copa das Confederações, voltando para o estúdio, para estar na bancada como uma autoridade, abre aspas, da Globo, nessa cobertura. Então, assim, a rua fez ele voltar para o estúdio, para ele, como editor-chefe, estar ali tomando conta de como a Globo trataria esses assuntos. A questão da retratação do Arnaldo Jabur, né, que num momento ele deu uma opinião, todo mundo caiu em cima e ele foi obrigado a se retratar. Eu acho que isso não pode ser esquecido. A questão da Folha de São Paulo e do Estadão também, que a capa era uma, e aí os jornalistas deles foram atingidos, a capa virou outra, o noticiário virou outro. E o jornalista na rua, naquele momento em que começou, vândalo manifestante. Não, é uma pequena minoria que está aqui vandalizando. Esse reforço da pequena minoria, não são os manifestantes, o movimento é pacífico. Então, assim, pra gente ver como é tendencioso. Acho que a grande mídia... Mas você acha que não era verdade? Que era uma minoria? Não, sim, era uma minoria, mas esse reforço exagerado, todos já sabíamos que era uma pequena minoria. Que não acho que isso era um apoio à manifestação. Isso é importante. Apoio à manifestação, era uma maneira... Não era todo mundo, era uma minoria. No primeiro momento saiu como apoio, só que esse discurso repetido e só retratar o vandalismo após isso, tirou a legitimidade desse discurso inicial, porque começou uma pequena minoria, e eu só filmo essa pequena minoria. Então, que pequena minoria é essa, que ganhou as câmeras o tempo todo? Me chamo Tainan, sou da Agência de Redes para a Juventude. Algumas perguntas que eu ia fazer, algumas pessoas já fizeram de certa forma, complementaram, mas aí eu queria fazer talvez de um outro jeito. Voltar, na verdade, à questão do Amarildo, porque foi falado aqui sobre o Edson Luiz, né, que foi, de certa forma, um mártir, um estopim, lá em 68, para certas manifestações. Hoje em dia a gente tem o Amarildo, que, de certa forma, também ele carrega várias bandeiras, e principalmente quando a gente pergunta cadê o Amarildo, a gente está perguntando várias coisas relacionadas ao PP. A gente está falando sobre a desmilitarização, a gente está falando sobre essa ditadura que ainda existe dentro das favelas, essas coisas que a gente vê falando dentro da época da ditadura. A gente ainda assiste dentro das favelas acontecendo aí. E eu queria saber qual o papel o que significa esses desaparecimentos, o que significa o Edson Luiz, o que significa o Amarildo dentro desses momentos, e o que não significou os 10 mortos na Maré, que também aconteceram nesse mesmo momento, também aconteceram nesse mesmo período de manifestações. Também houve uma grande manifestação, expulsaram um caveirão dentro da favela, e dentre esses 10, nenhum deles virou um mártir. Então, é isso. Você quer que compare as duas situações? Bom dia a todos. Me chamo Verusca, eu tenho uma companhia de teatro em Santa Cruz. A gente desenvolve conexões na Zona Oeste com vários coletivos. Faço parte da equipe da Agência de Redes para a Juventude e semana passada eu fui eleita delegada para representar a cultura lá no Estado, na Conferência do Estado. Era muito em cima do que o Tainan falou, dessa coisa do ato simbólico que é cadê o Amarildo, que agora a gente está colocando na rede que, na verdade, é quem matou o Amarildo. O Amarildo virou um problema do Estado, como eu acho que essas batanças nas manifestações é problema do governador. Eu estava no dia 20, perto da prefeitura. Eu não quis levar o vinagre porque eu falei, gente, eu não estou indo preparada para uma guerra, eu quero estar na rua, eu quero estar manifestando, eu quero estar com todo mundo, então eu não vou levar vinagre. Só que quase eu desmaiei, pisoteada por conta disso. Nas outras eu levei vinagre, fui preparada porque
Falei assim, não, eu não estou indo lá para morrer, eu estou indo lá para reivindicar os direitos da cidade, etc. Eu discordo quando eu acho que eu acho que a gente tem que duvidar da pessoa que tem alguma certeza hoje. Eu acho que ninguém tem certeza, ninguém entende ainda o que está acontecendo. Daqui 10 anos, talvez alguém que esteja aqui nessa plenária saiba escrever um livro contando o significado desse momento. Só que eu acho que tem uma coisa, não tem que saber porque está indo para a rua. Eu acho que tem que ir para a rua. Eu discordo que a gente tem que saber quem são esses 100 mil que estão na rua, tem que ir para a rua. Hoje eu acho que é um momento de formação política impressionante, principalmente para a cidade, porque eu estou falando da cidade. Eu acho que a galera de Santa Cruz está criando um núcleo de discussão de cultura e a gente está falando de mobilização, a gente está falando de manifestação. Então, acho que a gente não tem que saber, eu acho que a gente tem que ir para a rua, independente de saber por que está indo. Eu acho que tem que se juntar com os seus, se juntar com os outros e ir. É um momento de formação importante. Eu estou num momento de formação importante, vou concluir. É importante porque eu estou vendo jovem da Cidade de Deus criando um núcleo de discussão sobre isso. Então é ir para a rua. Obrigada. Eu adorei. Como é teu nome? Quando o Bruno falou, fizemos a nossa passeata dos 100 mil, eu fiquei aqui morrendo de rir, porque é isso mesmo, entendeu? Assim, olha só, não vamos assinar recibo, não. A gente está atuando politicamente há muito tempo, né? Agora estamos com essa expressão nacional. E aí, correndo, se não a Silvia me mata, né? A gente tem os acúmulos das conferências, desses coletivos. A minha pergunta eu acredito que a gente realmente está vivendo uma outra forma de se organizar e participar. Lá em casa, sendo breve, né, eu fui líder secundarista, depois universitária, participei de partido político, meu marido era anarquista, nós viramos os conservadores. Os nossos filhos dão porrada na gente, escuta o termo choro todo dia, que a gente está na reação, de alguma maneira. E qual é a crítica fundamental que os grupos têm discutido com a gente? A gente acredita na representação. E eles estão nos chamando a falar, existe uma outra forma de organização que vocês estão vivendo, né, nesses coletivos e que conduz à mudança. Está se acreditando que conduz à mudança. Então eu queria perguntar para a Daniela, assim, como é que se trata com tanto dissenso, né, e é normal, assim, ele está aí na vida, a política pública vem desse dissenso, mas no movimento, como é que vocês conseguem pactuar coisas, né? Como é que está se acumulando e discutindo as formas de organização coletivas, né? Eu queria dizer para o pessoal ali da Tainã e eu esqueci seu nome, Verusca, que a fala de vocês muito me representa, eu acho, assim, muito. Eu acho também que é por aí, assim, a gente viveu um momento, eu estou muito falando do dia 20, né? Até a gente tem vários momentos chaves, assim, nesse processo todo, o dia 20 foi um deles. E depois do dia 20, porque quando a questão do aumento, que era, de certa forma, algo que unificava, deixou de ser uma pauta, porque houve a revogação do aumento aqui em outros lugares, isso se e logo depois foi a diferença entre a passeata do 17 para a passeata do 20. Na passeata do 17, que foi a passeata que a gente estava lá, fizemos a nossa passeata dos 100 mil, foi a passeata do 17 de junho, a gente havia um outro clima. E chegamos no dia 20, que era uma passeata maior do que a do 17, e todo mundo estranhou e falou, o que eu vim fazer aqui? Assim, nossa, assim, as pessoas chocadas com o grau de conservadorismo, assim, né? Depois do 17 passaram a passagem. Então, as pessoas que foram para 17 foi segunda-feira. Do 20. Na passada do 20 foi para a prefeitura. Era uma outra galera, bandeira do Brasil, Não, do dia 20 era enorme e tinha muita bandeira de corrupção, muita bandeira do Fora Dilma, tinha umas pautas que não era... E depois... E o dia... Peraí, gente, vamos continuar um pouquinho. Então, como é que lida com isso? Quando saiu, assim, acho que eu e muitos, estou falando em meu nome, mas muitos passaram por isso, saíram do dia 20, assim, chocados e falando, o que é isso? Eu estou apoiando o quê? Assim, eu estou aqui, e foi toda a violência policial, né, e tal.
E acho que na sequência disso, eu nunca fiz tanta reunião na minha vida em uma semana e acho que todo mundo passou por isso. Assim, era tanta reunião de conjuntura, assim, de o que a gente está fazendo, para onde a gente vai, dentro de partido, fora de partido, com coletivo, na praça, em todo lugar, vamos discutir o que a gente está fazendo. E de novo eu falo, se esse encontro tivesse sido feito naquele momento, eu acho que essa seria a pauta desse encontro. Onde é que este movimento está indo, o que vai acontecer nas eleições. Eu não me lembro mais quem perguntou das eleições. Mas acho que essa continua sendo a pauta. O que vai acontecer, mas assim, não, em outra volta da espiral continua. Mas a pergunta, quando a gente saiu de lá, a pergunta era, vai haver um golpe? Sim, tinha gente preocupada com isso, de verdade, assim, depois do dia 20. E hoje não, hoje como é que o Cabral vai lucrar politicamente das decisões que ele está tomando no complexo do Maracanã? Como é que o Eduardo Paes vai lucrar ou não vai lucrar politicamente pelo fato de estar deixando de remover a Vila Autódromo? E como é que eles chegam posicionados no cenário de 14? É uma outra pergunta bem diferente do que a gente estava se fazendo depois do dia 20. Então, mas assim, só para concluir, que eu também tô sentindo a Silvia tensa. Então, nesse sentido, eu acho que a pergunta do o que está nas ruas me representa ou não me representa, assim, sossegou um pouco, assim, acho que a gente está num processo de formação política e estamos um pouquinho pacientes para tentar aprender com o processo. Acho que está se descobrindo que é importante, que não está dado o que está na rua e também a gente está construindo esse aprendizado juntos e fazendo esse movimento andar juntos. E sobre a organização, as lideranças e organizações que você perguntou, puxa, acho que isso varia muito, né, assim, de como essa horizontalidade é construída, como é que essa ausência de lideranças é construída. E é uma ausência de lideranças até certo ponto. O Ocupa Cabral, em dado momento, se tornou super organizado. Assim, eles têm coletivos ali de divisão de tarefas. Então, assim, horizontalidade não é todo mundo faz tudo e todo mundo fala tudo. Assim, a gente precisaria sofisticar isso um pouquinho mais, mas eu vou passar a bola. Não, só perguntar uma última coisa. Então, vocês estão construindo uma pauta? Oi? Não, peraí, não, calma. Não. Quê? Pelo que você me diz, nesses debates, existe uma tentativa de construção de uma pauta de reivindicações. Quando você diz algumas coisas não me representam, embora esteja na rua, isso não é uma crítica, é uma pergunta. Não, olha, eu acho que em vários fóruns, acho que a galera poderia dizer também, em vários fóruns, existe tentativas de construção de pauta assim. Quando se puxa a manifestação, as manifestações geralmente saem com umas 4, 5 pautas ali a manifestação que a Vila Autódromo puxou antes do anúncio era uma pauta voltada às remoções e à polícia. A da Rocinha, a da Maré, assim, existem pautas muito específicas e com as quais eu poderia dizer, me representa pra caramba, assim, essa pauta. Mas por outro lado, assim, isso não esgota o sentido daquele ato político. As pautas que estão sendo puxadas não esgotam. A gente vê que aqueles espaços se tornam maiores do que as pautas que eles trouxeram. Então, isso vai sendo levado. Isso vai sendo levado. Por um lado, e por outro lado, assim, também tem uma miríade de pautas que vão sendo construídas, mesmo quando elas são tiradas, elas são muito amplas, né? Porque eu acho que, assim, na verdade, desculpa, mas eu acho que é importante, a gente está num momento que a gente está formando opinião e é bom esclarecer, até porque a gente está dentro do movimento. Eu acho que tem, o que está colocado em diversos movimentos que estão fragmentados é que eles têm uma pauta. A nossa maior dificuldade é, por exemplo, encontrar uma pauta única que mobilize todo mundo, que nem foi o maio de 68. Então, e aí eu concordo com a professora que está ali, a gente tem uma pauta que todos os grupos estão brigando por cidadania. Você tem os negros, tem as lésbicas, tem a galera da favela. E como é que você unifica uma pauta dessa na cidade? Está todo mundo puxando o tecido. Por isso que eu acho que em alguns momentos tem tanta tensão e desvio, assim.
Quer dizer, você tem N movimentos que estão se articulando há 10, 15 anos, não sei quanto tempo, nesse país. A novidade é que eles explodiram, né? Então você tem pautas específicas que você não tem uma pauta geral, a não ser esse mal-estar com a cidade, esse mal-estar com a cidadania, esse mal-estar com o mundo da política, o mal-estar com a representação. Mas enfim, você tem a Marcha das Vadias, vai lá no meio da manifestação com a sua pauta, né? Os negros vão lá com a sua pauta, o pessoal da favela, enfim, você tem N pautas aí. Agora, a novidade, a grande, é exatamente porque são várias, digamos, micro insatisfações e micro manifestações e vários grupos, etc. Então eu vejo um pouco por aí, né? E novidades, porque é isso que eu estou dizendo, a forma de se articular tem um ponto comum, porque antigamente a gente tinha uma palavra de ordem comum, uma causa comum, agora não. É um instrumento comum que é a internet. Então outro dia eu fiquei espantada quando o garoto falou para mim assim na sala, sei lá, gente, 100 mil já confirmaram que iam para a manifestação. Eu digo, como é que você sabe isso? A gente conta pela internet. Nossa, eu não consegui entender. Né? Confirma, 100 mil em 1 minuto. Então, quer dizer, é outro mundo, é outra lógica. Né? E eu acho que essa é a perplexidade de todo mundo, porque eu acho que a gente está vivendo outro mundo que não dá para dizer o que vai sair daí. Né? Até juntando um pouco com a pergunta lá do Leandro, quer dizer, é claro que eu adoraria dar uma resposta para você, o que vai acontecer em 2014, eu sou um ser político pela minha natureza, então eu estou muito preocupada, né, porque eu acho que, enfim, as pessoas estão questionando, e com razão, a representação, o partido, etc. Tal, mas tem que ter projeto, porque a eleição está aí. Eu espero que essas pessoas não votem nulo, mas eu acho que vai ter uma tendência grande a voto nulo, voto cacareco. Não sei te responder. Por coincidência, vão ser as eleições com a Copa, então a gente vai estar também no auge das manifestações, mas, independente das eleições, e aí voltando para o nosso Betinho, né, lá do IBASE, que eu e Cláudio prezamos tanto, e outras pessoas aqui, e Zueni também, né, que foi companheiro de Silvio, enfim, que é uma figura que agora acabou de fazer 11 anos da sua morte, foi cremada no dia 11 de agosto, né? E, enfim, ele diz uma frase que eu gosto, eu acho genial. Não tem governo que não ande se não for empurrado. Então, quer dizer, e por isso que eu acho que esse momento é muito rico e maravilhoso. Quer dizer, independente do que vai dar, a participação é crucial para a democracia. Democracia exige uma coisa, cidadania. Ela é um pré-requisito, porque a democracia não é um projeto pronto e acabado, ela é um processo em construção. Ela não tem fim. A democracia não tem fim. Então, quanto mais cidadania houver, maior será a democracia. Então eu acho, quer dizer, essa coisa do governo sendo empurrado, não tem governo de movimento popular, quer Lula, quer Dilma, se não tiver uma pressão da população, entendeu? Ele não vai fazer aquilo que a gente... Então eu acho que esse ponto é o ponto, digamos, o genial de tudo isso que está acontecendo. Agora, o que é que vai dar, não sei. Tem análises terríveis, como a do Vanderlei Guilherme dos Santos, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas que eu acho um horror, né? As análises que ele está nessa coisa de que é tudo direita, fascista, e que isso é um movimento, né, totalmente comprometido com essas causas. Eu acho que isso é uma análise completamente pobre, né? Não está vendo a riqueza desses movimentos. Outra coisa que eu queria falar sobre 68 e agora, quer dizer, você me desculpe, mas eu não tenho a pretensão de achar que a nossa geração foi melhor. Foi uma geração, mas não acho, sempre que me perguntam isso, se os jovens são alienados, não acho a juventude alienada. Foram causas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes. Mas, pelo contrário, eu acho que hoje a gente tem uma participação até maior, porque nós éramos um grupo menor. Né? Hoje você tem uma diversidade de movimentos, né, de juventudes enorme. Então, não acho só que é diferente. Teve o lado heróico da gente, né, que também quebramos a cara, enfim, perdemos muitas coisas. Né, mas não acho que é melhor ou pior, quer dizer, não estou querendo que a geração de 68 se repita, aliás, não vai se repetir. Né? Ela teve o seu momento. Outro ponto também que eu queria falar sobre essa coisa da Amarildo, também eu acho, quer dizer, a história é feita de momentos de inflexão. Né? Você tem na história cortes, você tem momentos de ruptura, que a gente também não consegue entender por quê, quer dizer, mas você tem um processo que estava vindo, e esse que eu acho que é o lado. Quer dizer, então, de repente, o Deodoro vai lá na praça e diz, a República está proclamada. Ora, você tinha um movimento republicano no Brasil. Em 1930, você tem uma morte que é crucial para detonar a Revolução de 30. Getúlio perdeu as eleições, o seu vice foi assassinado, como outras pessoas eram naquela época, o João Pessoa, por um crime passional, e o pessoal pega aquela morte e diz, olha gente, foi um crime político, não foi nada de político, mas a partir daí detonou a Revolução de 30. Então eu acho que o caso do Amarildo, quer dizer, é claro que milhões de Amarildos morreram e morrem, tem o caso da Maria muito recente, mas por uma razão que a gente não consegue entender, o Amarildo sensibilizou, pegou, colou
o Casa Marido colou, e eu acho que cabe a gente aproveitar. Eu adoraria estar hoje, eu faço um apelo, eu acho que vocês deviam fazer uma camisa aqui também, porque eu acho que quando eu vi a menina Rádio Ninja com aquela camisa, eu fiquei tão impactada. Cadê o Amarildo? A camisa preta, eu acho que aquilo foi de uma força, e essa está sendo uma bandeira muito forte, né? Está sensibilizando. Então a história é montada por essas bandeiras, né? São momentos mágicos até que acontecem, né? Que a gente não consegue. Agora, eles são resultado de um processo. Não é por acaso, quer dizer, Amarildo só colou porque você tem um acúmulo aí de coisas que estavam acontecendo, né? E até o Caso da Maré ajudou para o Caso Amarildo, digamos assim, nesse sentido. Pensa assim, em vez de invadir, depois você ocupar. Primeiro invadir para tirar os traficantes, né? Pelas território perdido. Agora, o Deltan sempre disse o seguinte: polícia não ia resolver o problema das favelas. Você tinha que levar para lá as conquistas da cidadania, ou seja, o asfalto. Ele sempre disse, mas antes dele, enquanto ele dizia isso, o Sérgio Cabral dizia o seguinte: não, olha, me lembro que ele disse várias vezes, acabou a cidade de Pasquilha, os PTs acabaram e outros nessa coisa, não, o PT resolveu tudo, realmente houve a diminuição, eu acho, do projeto então, eu acho, agora, tem que fazer todas as correções que não estão sendo feitas. E a primeira dela é ter um outro projeto de PP social que não tem. Agora, eu acho que seria uma pena se perdesse isso como um projeto. É claro que eu acho que há divergência em relação a vocês, mas eu acho que o projeto em si, pelo menos em, sei lá, no Rio de Janeiro, nunca teve um projeto numa direção que me parece melhor do que as anteriores. Bom, eu vou dar uma surfada em alguns assuntos porque eu estou na mira da Silva, né? Então é rápido. Enfim, eu queria só comentar sobre, pegar o gancho da Júlia, que o que aconteceu? Teve um protesto na Rocinha, foi uma coisa que eu fiquei assim, muito orgulhosa, porque antes de todo mundo sair, a gente conseguiu organizar algumas lideranças. E essas lideranças a gente tem que tomar cuidado quando a gente chama de líder, porque líder ele vem de uma necessidade, né? Tem o oportunista também, né? Então teve algumas reações assim que me surpreenderam em relação a alguns líderes que se aproveitou da situação e pegou o microfone para dar voz de comando, o pessoal começou a falar. Daquela manifestação que foi se encontrar no Leblon, aquela. Isso. No dia... Não vou lembrar agora. Tinha um outro ponto que também fiquei muito feliz, tinha muita criança. Né? Então, antes do protesto, a gente conseguiu conversar com o Major e garantir que não ia ter violência, porque tinha muita criança. Fomos até o final da Niemeyer, eu voltei com duas moradoras do vilarejo discutindo. O que você achou? Não, achei legal, não teve briga. Teve também todo mundo aderiu no sentido, a gente passava por São Conrado, todo mundo piscava a luz. Então, lá naquele momento eu não me senti, eu sou da Rocinha e não, eu acho que estava uma certa unanimidade. Em relação à pacificação, tem a questão do vamos ser ingênuos, mas não inocentes, né? O cara policial tem todo um histórico, ele não é um educador, ele não veio aqui para falar, meu filho, tá tarde demais, vai para casa. Não, ele vem com voz de comando, né? O que tu tá fazendo aí, rapaz? É mais ou menos assim. Tem esses certos abusos. E eu acho que é um tema muito legal para se conversar assim. Bom, e assim, a questão da Amarildo eu achei também muito legal, porque no dia do protesto do túnel teve pessoas que vieram de São Paulo, tinha ônibus fechado de outros estados que participaram. Eu tenho foto de pessoas da Tunísia, alguma coisa assim, de outros países que vieram, tipo, nossa, como assim, Amarildo? Infelizmente, é um pai de família que agora está tentando ser associado ao tráfico, mas se alguém tiver disponibilidade, a gente também pode, não um grupo desse tamanho, mas de repente estar visitando a casa dele. E a casa dele ainda é de estuque, é madeira com barro. Como um cara desse é gerente do tráfico de drogas de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Só para finalizar. Finalizando, Enfim, e também observei uma certa perversidade que a gente também está adquirindo e não está percebendo. Teve dias depois, acharam o corpo no balão, né? Até eu fui lá, estava sem máquina, mas corri para ver. Então ficou tão banal que ele chegou e falou assim,
Não, não é marido não, é uma mulher. Pronto, né? Não é o marido. Então, assim, eu tenho muito medo dessa questão do marido, como a gente está plastificando isso, entendeu? Porque igual a marido tem milhões e milhões de outros casos e ninguém falou dele. Ninguém falou e só está tendo esse efeito porque a família, de uma certa maneira, a comunidade se mobilizou e resolveu colocar isso para fora. José Marcelo Zac, colega da Daniela e de outras pessoas que estão aqui na criação da Casa Fluminense, e com a alegria de ter sido parceiro também de várias outras pessoas aqui em outras iniciativas. Mas, primeiro comentário breve, mídia ninja, eu acho que a gente fica muito discutindo a mídia ninja e a minha impressão é que a mídia ninja não é a mídia ninja é a internet. É a internet, a banda larga e os aparelhos, as tecnologias digitais universalizadas no caminho de universalização. Quer dizer, o bom debate, o debate preciso não é tanto a mídia ninja em si, mas é esse sinal dessa coisa que estava no horizonte se concretizando, do efeito da universalização dessas tecnologias e o que isso nos traz. Eu acho que a gente tem debatido menos isso do que o grupo em si, que foi quem melhor materializou essas possibilidades nesse momento. Não por acaso tem um acúmulo, mas acho que o debate é mais das possibilidades do que do grupo em si. A segunda coisa, o Zuenir comentou que a mídia ninja fez com a grande mídia, a mídia tradicional, etc., o que as manifestações fizeram com o sistema político, né? Deu uma sacudida. Eu acho que isso é verdade, mas ao mesmo tempo, com o passar, né, das semanas, eu nos vejo muito mais discutindo as manifestações e a mídia ninja do que o sistema político e a mídia tradicional, né? Então acho que é de se perguntar por que isso acontece. Aí duas provocações, quer dizer, uma, eu acho que é possível ver talvez um ato reflexo na formação da agenda, não intencional, não deliberado, não conspiracionista, mas um ato reflexo de um ambiente constituído expelindo um corpo estranho, né? Então, de repente, você coloca todo o foco naquele corpo estranho e submete a um escrutínio que você não aplica a si próprio. Acho que isso vale para o sistema político e vale para a grande mídia, aí está resolvido. Mas o segundo é até que ponto a gente não tem hoje uma insatisfação em busca de uma agenda. Quer dizer, a insatisfação é evidente, mas a agenda ainda não é. E como a agenda não é clara, você não discute o que aquilo tem a propor, você discute aquilo. Tentar trazer um tema menos consensual, né? E acho que mais objetivo também para acalorar um pouco o debate, que é a questão da violência, né? O uso da violência nesses espaços de manifestação como expressão de manifestação. Eu acho que a Ana falou agora essa satisfação de voltar para casa, não teve briga, foi tudo bem, ou até a tradicionalmente prática da polícia nas favelas, né? Maré, Borel, Caju, marcadamente pelo confronto, pelo uso da violência e do abuso. Mas isso está acontecendo nas ruas. E de um cenário que é muito mais complexo do que simplesmente um momento de confronto, né? As pessoas que estão nas manifestações, eu fui a algumas, e uma que me marcou muito foi essa do Leblon, que foi a expressão, né, radical de que a polícia não fez nada, né? Quer dizer, se nas duas primeiras a polícia foi um ator provocador da violência, de um uso desmedido das armas e dos equipamentos, no Leblon ela foi acusada de não ter feito nada e, portanto, foi uma facilitadora do cenário de violência. Mas para mim foi muito impressionante, porque eu fiquei lá, eu cheguei na manifestação às 5 da tarde, e uma manifestação de 6, 7 horas, então às 11 da noite, quase 11 horas da noite, você vai vendo um clima tensionando, as caras ficando mais fechadas, as provocações acontecendo, a polícia olhando com raiva para os manifestantes respondendo com raiva para a polícia, e em algum momento explode um cabeção de negros, explode uma coisa, e o confronto se instaura, e aí é a marca, digamos, do fim daquele ato, né, daquela atividade. Ele só vai acabar quando o confronto se instaurar, né? Quer dizer, essa é a sensação de quem está, pelo menos a minha que estive ali, é que ele só ia terminar quando houvesse o processo de confronto, senão ele não ia terminar, porque assim, não são grandes expressões de confrontos ideológicos. Precisava da representação da violência, do uso da violência como expressão de uma indignação, de uma insatisfação, do desejo da mudança. E aí saí de lá super dividido, né? Quer dizer, se eu sou favorável ou contra o uso da violência.
né? Quero dar 2 depoimentos desse dia, né? Um primeiro é que eu vi as pessoas que estavam ali na frente da polícia, chamando a polícia para manifestação, para somar, ou provocando a polícia, quebrando o ponto de ônibus, quebrando o banco. Não eram assim pessoas que vieram de fora, os vândalos que chegaram de fora, com expressão, sem expressão, com o rosto coberto. As meninas e os rapazes que estavam ali, eu vi durante 4 horas ali na porta. Então não é uma questão assim, não precisa de uma grande investigação. Não eram outras pessoas, não tem. Agora chegaram os vândalos e estão ali quebrando. Então, isso é uma primeira coisa, que eu acho que esse tema, né, que eu acho que você falou um pouquinho, esse personagem vândalos, queria colocar ele aqui na mesa, discutindo a violência, mas se são vândalos, se não são vândalos, como tratá-los, né? E uma segunda coisa eu fiquei impressionado, concluindo, Ana, Anabela, que eu fiquei ali também no Leblon durante todo o tempo, né? E quebrou-se muitas coisas, mas quebrou-se ponto de ônibus, quebrou-se banco, quebrou-se, digamos, estabelecimentos que produziam essa identidade política de contestação. Teve a loja, teve a Toulon, que foi um episódio, e teve a Lidador, que foi um super... Mas foram as 2 lojas que foram danificadas. Não vi roubo de carro, não vi quebra-quebra de carro, as pessoas entravam, saíam tranquilamente assim, né, num cenário de tensão, mas sem ameaça, né, sem uma expressão de... Não era um tumulto, não era uma baderna, tinha uma manifestação. E o uso dessa violência para essa manifestação. Aí pergunto por onde ir. Você disse que as conquistas da cidadania que eram para ser levadas para as favelas. Eu ainda estou procurando essa conquista, ainda estou procurando esses procedimentos que acontecem tanto no asfalto, né, que acontecem aí, que são bem nítidos e o tratamento é completamente diferente. Isso é muito nítido. E aí, para falar um pouco também da mobilização jovem, no Borel nós fizemos o Ocupa Borel, inclusive a Dani estava. E aí a gente se reuniu, na verdade. No início foi uma reunião no Facebook, e daí a gente foi linkando um ao outro, e a gente fez um grupo, a gente fez o evento, foi super pacífico, e o que ela falou também é muito importante, porque assim, você tem que perguntar, e aí, você gostou? Não teve briga, porque se tiver briga ela nem volta mais, ainda fala mal da favela. E aí, esse é o problema que a gente sofre. E aí, eu tô com o dedo machucado rapidinho. Ai, meu Deus. Tá mandando a mensagem. Tá postando. Tá, lembrei. Pra falar de PP, na verdade, né, em relação ao PP, que eu acho que esse debate é um pouco propício, eu acho que é propício pra falar de PP em todos os lugares. Né, que pra mim foi assim, enquanto a favela ela não incomoda a classe média e a classe alta, deixa eles lá. Né? E aí quando incomoda, a gente faz a intervenção militar, a gente coloca os policiais lá, né? Porque aí a gente não tem mais perigo, ninguém sofre, né? Ninguém vai passar por outros problemas de roubo de carro, enfim, de morte e tal. Então quando incomoda, a gente vai lá e põe a intervenção militar. E essa é uma realidade dura, né? Mas é uma realidade. E que a gente sofre muito, gente que mora nas favelas, tem um monte de gente que mora, né? E a gente mora na favela, a gente lida com isso todos os dias, então é muito difícil. É difícil você falar da Amarildo, porque assim, tem vários Amarildos, tem Amarildo, tem Souza, tem Santos, tem milhares de pessoas que já aconteceu isso e nada foi feito, e assim... Desculpa, eu acho que E daí é super complicado, porque a gente fica pensando que o Amarildo foi um Amarildo negro, favelado, pobre, morador de favela, né? E aí, mas agora eu quero ver acontecer isso aqui na Lagoa, né? Jogarem o corpo de alguém na Lagoa ali, Rodrigo de Freitas. Isso não acontece. É drástico, mas assim, é verdade. A gente está falando muito aí dessa dificuldade de uma certa angústia por não encontrar lideranças ou pauta definida. Aí eu tô longe de ser a pessoa mais informada ou envolvida nisso tudo. Eu penso numa coisa que eu li há muito tempo, falando que parece que à medida que você conquista certos direitos ou aspectos de cidadania, você abre leque para outras reivindicações. Então é como se primeiro você pede aquilo de mais básico, aí você passa a enxergar outras coisas. Então acho que hoje a gente chegou num ponto
que a geração, por exemplo, de 68, etc., conquistaram uma coisa bem básica, entre aspas, que seria a democracia. Então nisso, agora com todas as coisas que existem hoje em dia, acho que abre para tantos outros leques de coisas e perspectivas que fica até que ponto vai se conseguir chegar numa coisa que tenha uma coerência que envolva todos os diferentes grupos. Meu nome é Luísa Tenan, eu trabalho com a mídia aqui da época. Concordo com a Daniela de que a mídia ninja é realmente uma forma de jornalismo, só que, fazendo um pouco advogado do diabo, eu acho que deveria ter um compromisso maior com a apuração, não no sentido de ler coisas, mas na hora de vocês estarem transmitindo a imagem, ser mais do que a imagem. Ser números e quantas pessoas ou quantos policiais fizeram aquilo, quantos carros estavam lá. Eu acho que já é bom o jeito que vocês fazem, mas se vocês tivessem uma preocupação maior com a apuração, aí seria maravilhoso, ia ser perfeito. Ontem, nesse debate, teve uma questão, o Noblar falou que para ser jornalismo tem que ter honestidade. Eu acho que faltou um pouco de honestidade da parte da Rede Globo quando a Beth Lucchesi estava cobrindo a manifestação do Maracanã. E ela falou que, na verdade, foram os manifestantes, só que existe um vídeo sem cortes no YouTube que mostra que não foi bem isso que aconteceu, né? Que os policiais atacaram mesmo e teve a bomba que foi na varanda do apartamento 7º andar, enfim, houve um exagero. Eu queria saber da Daniela, primeiro, como vocês administram esse sentimento de revolta que existe nas manifestações para não prejudicar a apuração e os vídeos. E outra coisa, a segunda e última pergunta, por que existe essa dificuldade de reconhecer para a Dulce e para o Zuenir? Reconhecer a participação dos jovens nesse novo tipo de mídia que pode ser levado com a mídia tradicional, porque um não anula o outro, como eu concordo com o Zuenir quando ele fala do encontro de ontem, que eu acho que os dois são complementares. Por que existe? Porque teve um discurso também de falar, mas isso não é novo, isso não é novo. Não é novo, mas todos os exemplos citados, não nesse encontro, mas no outro, foram há mais de 30 anos. Então, pra gente é novo. Foi uma juventude que se reclamou muito, né, de estar parada, e agora é novo. Enfim, é isso. Eu queria fazer uma referência quando a Marisa falou dessa coisa da geração, dos seus filhos falarem, vocês ainda acreditam na representação, mas tem uma coisa nova aí. E você perguntou para a Daniela como é que se faz para tirar decisões no meio de tanto dissenso, e como é que se faz para levar para dentro do movimento essa questão de tantas pautas diferentes. E aí eu fiquei o tempo todo pensando numa coisa que só o Zé Marcelo falou desde que eu cheguei também, desculpem ter chegado tarde, que é a internet, que eu estava sentindo muita falta de ouvir mais sobre isso, que é a diferença hoje de você ter muitas pautas, inclusive muitos movimentos organizados, como foi dito aqui, muitas pessoas que já têm suas pautas muito bem organizadas, há muito tempo bem trabalhadas, se relacionando em redes, e em muitas redes. Então dentro do Facebook, a pessoa se conecta com redes super bem organizadas, ela escolhe fortalecer mais um movimento que outro, e a maneira como isso é bem trabalhado por alguns que têm mais, inclusive mais energia para essa organização, vai encaminhando, seja fazer uma festa de aniversário, bombar via Facebook, seja botar 100 mil pessoas dizendo que vão à manifestação via Facebook. Eu acho que isso faz muita diferença hoje, você ter vários coletivos, várias redes, as pessoas se autorrepresentando, né, colocando as redes que elas dão mais crédito, com mais visibilidade, e distribuindo-se para suas próprias redes. Eu acho que é aí que está essa mudança, é aí que está essa novidade que a gente ainda está tentando perceber. Obrigada, acabei. Sim, acho que é realmente importante a gente trazer a internet, que está jogando um papel enorme para tudo que está acontecendo, né? E lembrar, né, acho que o único comentário adicional que eu faria é que é realmente uma pena que a gente esteja usando uma plataforma privada para fazer esse tipo com todas as limitações e acreditando que o que está no nosso mural é o que está no mundo, assim, tendo essa distorção. Eu me lembro durante as eleições, assim,
os eleitores do Freixo dizendo: cadê os eleitores? Não é possível, as pesquisas são todas compradas, porque cadê os eleitores do Eduardo Paes? Assim, essas pesquisas são todas compradas, e isso vem também de uma juventude que acho que não tem, assim, não só a juventude, mas a gente não entende que aquela plataforma não realiza o que está acontecendo no mundo, assim, e que o nosso mural não é o mundo, e que é tudo muito maior. E que a gente acha que a gente vai ter acesso via Facebook e outras plataformas à totalidade dos acontecimentos e ficar bem informado, e não, na verdade a gente está afunilando e ficando presinho dentro do nosso... Também tem essa faceta, tem outras e também tem essa, não estou excluindo a discussão, mas acho que abriria para esse lado também. Acho que hoje a gente discutir, assim, não dá para o Facebook querer ser a internet, querer que a internet fique aprisionada dentro dele, né? Enfim, é uma pena. Mas, enfim, continuando aqui... Ai, tô até nervosa. Silvia, desculpa. Agora relaxa. Do Pedro, a provocação do Pedro, eu acho que realmente um super assunto, né? A violência como algo que se tornou uma linguagem, né, um jeito de expressar alguma coisa durante as manifestações. E eu estava também, Pedro, naquele dia no Leblon, e para mim ficou claro que teve sim a intenção de deixar quebrar. A gente fez um circuito no Leblon e voltou para o mesmo lugar ali na Rua do Cabral, né, na Pizzaria Guanabara e tal. E ficamos ali, depois de sermos tocados para simplesmente rodar o quarteirão, ficou ali e foi só esperar que eventualmente a quebradeira ia vir. E, bom, mas também acho que a violência tem surgido como uma linguagem para dizer alguma coisa, é uma mensagem que está sendo dada via violência, assim, né, quebra de vandalismo, digamos. Ainda bem que a gente não está tendo que discutir aquela comissão absurda que apareceu, né, como cometa, né, aqui, mas enfim, isso já é outra história. E eu só queria dizer que, para agregar mais um fator, que eu também não tenho uma resposta para dar para isso, mas para agregar mais um fator, durante a JMJ, a gente teve, lá no dia da chegada do Papa, a última cena de violência policial, que foi quando o Papa foi recebido lá no Palácio Guanabara, né? E na sequência a gente teve dias de manifestações sem a polícia intervir. A polícia apareceu até com um códigozinho alfanumérico e com um nome especial de grupamento bom, enfim, tem isso. Não, um negócio de controle de multidões, de não sei o quê. Enfim. Aí mas, enfim, houve uma mudança de postura e com essa mudança de postura, não teve mais quebra-quebra. A gente teve um dia durante a JMJ, já não lembro qual foi, que saímos do Leblon até a Princesa Isabel e não houve nada, nenhuma vidraça quebrada. E o Black Bloc estava lá, então assim... E os manifestantes que são manifestantes não são os outros que se tornam vândalos, também estavam todos lá, e aí? Então a polícia tem um papel para dizer, para jogar nessa história do que acontece com a violência nas manifestações, e não é uma pergunta fácil, e não é uma pergunta bom, eu tenho uma resposta boa para dar, mas também provocaria por aí, assim, com essa mudança que veio nesse período da JMJ e pelo jeito acabou ontem, né? Quem mais? Eu acho que eu tinha outras coisas para falar, mas eu já nem lembro mais. Eleições? Das eleições, das agenda e pauta, né? Essa questão... Eu acho que já se esteve mais incomodado com a ausência de pauta do que se está hoje, e acredito que o motivo é porque as pessoas eu estou nesse movimento, pessoalmente, de querer ir disputar, de querer ir lá convencer os outros da sua pauta, a mais do que querer aderir à pauta dos outros. Ir lá falar, poxa, deixa eu ver exatamente se isso aqui me representa ou não. E você querer tornar esse espaço do que está acontecendo como espaço de disputa, seja pela questão policial, que é importantíssima, seja pelas questões que os movimentos de favela, o PP, enfim, que os movimentos de favela estão tocando também,
que não é só uma questão a Júlia tinha colocado, né, das questões de classe, da UPP como sendo um problema discutido pela classe média, não, assim, né, imagina. Agora, enfim, acho que tem essa procura de você travar o debate político, isso é formativo e isso... eu não sei que consequências vai ter também, porque, por um lado, acho que tem se avançado muito, sim, acho que a gente tem tirado... Não, a gente está com a Câmara de Vereadores ocupada, a Câmara Municipal ocupada em prol da CPI do ônibus. Isso é uma pauta concreta, uma pauta importante para a cidade e assim, qual que vai ser a consequência política disso? Qual vai ser a consequência política de tantas outras coisas daqui para 2014? E aí é uma pergunta muito mais difícil. E, bom, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Qual é a próxima manifestação? Agora que você... A próxima, tem várias essa semana, tem até uma do dia 17 para o Paz e tal, tem várias. Mas a próxima manifestação que eu acho que vai mudar o cenário é 7 de setembro. Eu acho que se a gente tivesse essa conversa depois de 7 de setembro, essa conversa seria de outro jeito. 7 de setembro vai ser bem diferente. Bravo. Maravilha. Por favor. Estou vendo aqui no relógio, mas agora a gente tem tempo, né? Olha aqui, gente. A pergunta da violência, eu acho que ela é altamente instigante e eu acho que teria que se fazer um debate sobre isso, né? É muito complexo, de fato, e eu acho, Zueni, que uma das coisas que eu vi parte da juventude, digamos assim, aspas, não violenta, criticando essa coisa da Globo, é porque se polarizou em dois grupos, como se fossem duas coisas completamente diferentes. Você tem os vândalos, você tem aqui os bons moços. E eu acho que é isso que a Daniela acabou de falar, quer dizer, não é bem assim. A coisa é mais complexa. Eu hoje em dia quero fazer uma declaração, eu sou uma pacifista, quer dizer, já achei, né, que a luta armada ia provocar adesões, né, era a palavra de ordem, a gente achava que aquilo ia atrás, não veio, a gente se isolou. Então, eu hoje em dia sou uma pessoa que tem muito temerosa com essa coisa da violência, mas eu acho também que é uma resposta, quer dizer, né, eu acho que também ali, são vários grupos, é isso que eu queria dizer, você não tem uma coisa única, você tem pessoas oportunistas que chegam lá, querem quebrar, você tem, digamos, uma turma marginal, aspas, mas você tem um pessoal consciente que está querendo exatamente atacar os símbolos do Estado. Não tem a menor dúvida. O pessoal que quer se manifestar por aí e, portanto, né, concordo com você, hein? Privados também, quer dizer, mas que estão, é uma resposta, uma revolta contra uma violência maior que a violência do Estado que eles estão sofrendo em vários níveis. Eu acho que, para finalizar, quer dizer, também a gente não vai ficar aqui até 1h, eu queria pegar um pouco o que o Zé Marcelo falou, né? Eu acho que o que está acontecendo também é muito por conta dos êxitos da democracia, né? Eu acho que a gente teve avanços enormes nesse país nos últimos anos, né? Agora, a gente tem um obstáculo, a gente tem, digamos, um déficit histórico monumental, né? Um país também profundamente desigual, etc, tal, com a cidadania muito precária. Então essas duas coisas se conjugam. Qual a pauta? Eu não sei, né? Acho que sou uma pessoa que defende a democracia representativa, porque eu acho que não tem outra possibilidade, né? Mas eu acho que ela está em xeque. Eu acho que ela tem que ser acoplada à democracia direta, sem dúvida nenhuma, a participação é fundamental, mas a gente tem que ter representantes, né? Certamente a disputa ganhará quem tiver um projeto, porque também eu digo isso sempre para o pessoal, quando o pessoal começa com essa conversa, eu digo, mas qual é o projeto de vocês? Eu estava num debate, um bando de jovens super articulado, que, como ela falou lá, eu não sei ainda em quem votar. Tem que ter projeto, tem que embarcar em alguma, porque senão vai levar aquele que tiver mais votos, né? Não tem muita alternativa. Então, quer dizer, eu não sei qual a pauta, mas certamente essa coisa dos serviços públicos, da cidadania, da própria corrupção, que está muito forte, eu acho que são temas muito quentes, né, nessas eleições, né? Tem um questionamento, quer dizer, eu acho que tem um descrédito muito grande, esse é que é meu, quer dizer, único. Eu acho que esse movimento todo é muito positivo. A minha preocupação maior é com esse descrédito na democracia representativa, porque eu também acho que ela está em crise, mas eu não consigo ver que modelo a gente vai colocar no lugar.